Bom dia, UPA, bom dia, adolescente, bom dia, papais, mamães, todos os responsáveis aí, mais um dia que o Senhor nos deu, a despeito aí de todo o isolamento, toda a quarentena, tudo aquilo que a gente tem vivido nesse tempo. Sabemos que o Senhor nos ama, se importa conosco, cuida de nós. Estamos aqui hoje uma vez mais para aprender sobre Ele, abrir a sua palavra, orar, ouvir a sua voz, enfim, estamos juntos aqui através da internet para celebrarmos ao Senhor. Vamos aí para a nossa 7ª lição da nossa revista, então aproveita aí, pega a revista, né? A minha é essa daqui, já falei para vocês, a capa é diferente por causa do professor, né? A capa do professor, a minha do Tagore é desse jeito. Nosso tema, posso perguntar, perguntas variadas sobre o cotidiano do adolescente. Lição de número 7. Deixa eu voltar aqui a página, que eu estava aqui no final dela. Lição de número 7. O que fazer quando não sei o que fazer? Aproveita aí, pega um caderno, né, uma folha aí para fazer suas anotações, sua Bíblia, e aí lápis, caneta, enfim, para a gente começar aí a nossa aula. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela Tua palavra nas nossas mãos, obrigado pela tecnologia e todas essas ferramentas que tens disponibilizado para cada um de nós, para estudarmos na escola, na faculdade, aprendermos e também estudarmos e lermos sobre a Tua palavra. Fala conosco, Deus, sobre esse tema que é tão sensível para todos nós. Porque muitas vezes, Deus, a gente simplesmente não sabe o que fazer. Ajuda a gente, Pai. É a nossa oração, agradecidos por Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu quero começar essa lição aqui falando de uma experiência que a gente teve aqui em casa alguns dias atrás. A gente gosta muito de filme. Bianca não. Bianca deita e dorme. Ela vai ficar com raiva de eu ter falado isso, mas é a verdade. Mas eu gosto muito de filme, sou um cinéfilo. Dona Ana também gosta bastante. E a gente sempre assiste e tudo mais. A gente já viu vários filmes aqui. Geralmente à noitinha, depois da janta, antes de dormir, a gente vê um filme. E aí o Davi gosta de ver também. E aí a gente começou a ver com ele a série do Missão Impossível. Ele se amarra nesse lance de espião e tal. E a gente começou pelo final, pelo último filme, acho que foi o 6º, que é o Efeito Fallout. Mas depois já vimos o primeiro também, vamos passar aí a franquia inteira com o Tom Cruise e tudo mais, que é muito legal, eu gosto muito. E aí foi engraçado porque nesse filme Efeito Fallout tem várias cenas de ação, várias coisas assim impossíveis. E aí sempre que tem um lance assim muito louco, uma coisa muito complicada, muito difícil e tal, o pessoal fica, e agora? Como é que vai ser? O que que a gente vai fazer e tal? E aí o Ethan Hunt, que é o personagem, né, do Tom Cruise, simplesmente fala, eu vou dar um jeito nisso, né? E vai lá, faz lá aquela presepada mirabolante e resolve o problema, né? Não é à toa, ele com os amigos, né? Mas não é à toa que o nome do filme é Missão Impossível. Mas é muito interessante, o Davi percebeu isso, né? Falou, toda hora ele fala, eu vou resolver isso, e vai lá e dá certo, e resolve e tal, né? Aí eu falei com ele, meu filho, o filme é assim, né? Tudo que está acontecendo aí é fruto de um roteiro, da atuação dos atores e tudo mais. A vida real é muito diferente, né? Seria muito bom se na vida da gente a gente pudesse simplesmente dizer, eu vou dar um jeito para tudo o que acontece, para todas as dúvidas, para todos os medos, para todas as decisões equivocadas que a gente toma, e a gente simplesmente dissesse, vou dar um jeito, e num passe de mágica assim extraordinário as coisas se resolvessem. A gente sabe que não é assim. Na vida real, a gente muitas vezes se surpreende em como as nossas decisões, as nossas escolhas influenciam não apenas a nossa vida, mas a vida de outras pessoas também. E o contrário é verdadeiro, né? A decisão de outras pessoas, aquilo que acontece na vida de outras pessoas, influencia e muito a nossa vida, né? Por exemplo, falando da situação que nós estamos vivendo, quem poderia dizer, não é, que tendo o primeiro caso relatado lá no dia 12 de dezembro,
primeiro caso oficial lá na cidade de Wuhan, na China, né, com o que ficou conhecido como coronavírus, o Covid-19, esse vírus que a gente tem ouvido tanto falar e que mudou a nossa maneira de viver. Quem diria que o que aconteceu lá na China ia influenciar a nossa vida aqui? Por quê? Nós estamos conectados como seres humanos que nós somos. E aí, por que isso é importante? As decisões que a gente toma, a forma como a gente decide, os resultados das nossas decisões, independente da nossa idade, seja você um adolescente, um jovem, um adulto, uma criança, aquilo que a gente faz influencia a nossa vida, né? A gente precisa refletir sobre esse tema, né? O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Não apenas quando a gente não sabe o que fazer, né? Mas o que fazer em geral, né? Parece até meio contraditório, né? Porque, poxa, se eu não sei o que fazer, como é que eu vou fazer? Né? Calma, vamos respirar, porque a Bíblia ajuda a gente bastante nesse sentido e nesse respeito. E os textos que encimam aí, que iniciam a nossa lição, já nos dão um norte, já nos dão um caminho. É o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Então, se você quiser dar uma pausa aí no vídeo agora, a gente tem esse recurso, né? Procura lá o texto de Provérbios 3, 5 e 6, depois o de Colossenses 3, 15, eu já vou lendo aqui nas minhas anotações para a gente ganhar tempo, né? Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não te apoie, a ideia do estribo, né? Não te apoie, não se segure, né? Não confie, esse é o ponto. Não te estribes no teu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento. A gente vai falar mais sobre isso. Antes, reconhece-o, né? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, né? Vereda é estrada, é norte, é destino. Numa outra tradução, que é a mensagem, uma paráfrase bíblica, a tradução diz assim: confie no Eterno, Deus Todo-Poderoso, do fundo do seu coração. Olha, não tenta resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que você fizer, aonde você for. Ele manterá você no caminho. O texto de Colossenses fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz, né, no vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Essa na tradução Almeida Revista é atualizada, a tradução que provavelmente você tem aí na sua casa. A mensagem, a paráfrase bíblica, diz assim: olha, que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros, ou seja, em paz uns com os outros. É a ideia de um só corpo, né? A ideia de harmonia. Nada de sair por aí fazendo o que você quer, fazendo o que der na telha. Antes, cultive a gratidão, né? Viva de maneira grata, exatamente porque você tem Deus na sua vida e você tem gente que ama você perto de você. Os dois textos, entre muitos outros na Bíblia, esses dois textos nos mostram exatamente o que nós precisamos fazer em todo tempo e também quando a gente não sabe o que fazer. Diego, não estou entendendo ainda o que você está querendo dizer com isso. Numa frase assim bem resumida, se a gente puder resumir, é assim: confia no Senhor que Ele sabe o que nós precisamos fazer. Vou repetir: confia no Senhor que Ele sabe o que nós precisamos fazer. Como é que a gente vai ver isso, então, em mais detalhes? Em primeiro lugar, a gente tem que saber o seguinte, aqui ainda a título de introdução, né? Quando a gente fala de escolha, de decisão, a gente está sempre falando de ter algo e abrir mão de algo. Então, sempre que a gente pensa em decisão, a gente precisa ter essa consciência. A gente está falando de ter alguma coisa e de abrir mão de alguma coisa. Então, porque eu só estou usando essa caneca aqui do Natal, aqui temática do Natal, olha que gracinha, né, da dona Ana, né? Eu necessariamente tive que abrir mão de outra caneca.
Eu não posso usar duas canecas ao mesmo tempo, até porque eu só tenho uma boca. Não dá. Então eu abri mão de todas as outras canecas, de todos os outros copos para poder utilizar essa caneca. Né? Na vida não é diferente. Eu não posso botar 3 camisas ao mesmo tempo. Até posso. Né? Eu vou ficar desse tamanho e as duas de baixo não vão aparecer. Né? Eu não posso comer frango, carne, peixe, ovo, tudo ao mesmo tempo. Não é? Enfim, posso até comer. Né? O pessoal do self-service aí que o diga. Mas não é a mesma coisa que comer aquele bife, né? Aquele frango maravilhoso, assado, crocante, né? Deu até água na boca agora, né? A gente, quando junta tudo, as coisas se misturam, perdem o gosto, perdem o valor, não é? Exatamente porque não dá para ter tudo, não é? A gente tem que decidir. É difícil fazer escolhas. É difícil escolher, né? O ideal seria que a gente pudesse abraçar o mundo e ter tudo conosco. Não podemos fazer isso. Né? Alguns de vocês, por exemplo, já estão na época ou de fazer o vestibular ou de literalmente decidir e ir para a faculdade, ou ainda estão pensando alguns anos antes o que eu vou fazer e tal. São decisões difíceis. E pensa, por exemplo, na transformação da vida de vocês, sobretudo os mais jovens, você que está aí com 10, 11, 12, 13 anos. Não faz muito tempo, os pais de vocês, os responsáveis por vocês, decidiam literalmente tudo na vida e na história de vocês. Desde a comida que vocês tinham que comer, a roupa que vocês tinham que vestir. E agora, conforme vocês estão crescendo, vocês estão adquirindo mais liberdade. E aí também isso vem, com a liberdade, vem mais responsabilidade. Ou seja, como dizia o tio do Homem-Aranha, né, o grande filósofo, o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mais liberdade significa mais poder de decisão, mais poder de agir. Antigamente, seu pai e sua mãe levavam você na escola, você que já é maior um pouquinho, agora você vai e volta sozinho. Isso é um poder e é uma grande responsabilidade. E aí, como decidir? Como decidir corretamente? Porque muitas vozes nos influenciam. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? E como a gente falou nas aulas anteriores sobre pureza, sobre santidade, né? Uma pessoa que busca a pureza, um jovem, um adolescente que busca a santidade, ou seja, busca viver de acordo com a vontade de Deus, é exatamente alguém que busca a orientação do Senhor na hora de tomar as suas decisões. Conforme os textos que a gente leu de Provérbios e de Colossenses, não confia no seu próprio entendimento, não confia apenas na sua capacidade de decisão, é guiado pela palavra de Deus e busca nela a paz que guarda o coração. E aí, quanto mais cedo a gente tiver consciência disso, menos traumática será a nossa vida, pelo menos no que diz respeito às decisões e às escolhas que a gente faz. É só lembrar, por exemplo, das vezes que a gente saiu sem casaco e a mãe falou para levar o casaco, ou não levamos o guarda-chuva e aí choveu, né? A gente sabe que a gente pode sofrer bastante com as nossas decisões equivocadas, né? Mas, brincadeiras à parte, ainda que as decisões sejam difíceis e a gente precisa tomá-las, né? A gente sabe que Deus está sempre conosco. Então, dito isto, né, que escolher sempre é abrir mão de algo e tomar posse de algo, vamos pensar no primeiro caminho aqui que a lição propõe para a gente. Como é que eu faço então, Diego, para decidir, para escolher, para fazer? Né? Em primeiro lugar, eu tenho que buscar quem entende. Em primeiro lugar, eu tenho que correr para quem sabe. E para quem entende, quem sabe de verdade. Não é? O que você está querendo dizer com isso, Diego? Você já deve ter ouvido, eu ouvi também, que, por exemplo, o Google é meu pastor e nada me faltará. Né? Uma sátira, uma paródia, uma piada infame, né? Ruim, na verdade, até, né? Do Salmo 23, que fala que o Senhor é meu pastor, porque simplesmente para qualquer coisa que a gente vai fazer hoje, a gente vai no Google, não é? E, cara, olha só, não precisa dizer para você que o Google não pode resolver tudo, né?
A gente não acha tudo lá no Google que a gente precisa. A gente sabe que os nossos amigos, os nossos professores, o nosso namorado, a namorada, o pai, a mãe, toda essa galera que vive com a gente, todo esse povo que vive com a gente precisa deles na nossa vida. E sobre todos eles está Deus. Sobre todos eles está o Senhor, que me ama e que ama você acima de tudo. Por isso, a gente precisa estar atento, porque muitas vezes Deus usa também essas pessoas que estão ao nosso redor e que nos amam, e que a gente confia, e que a gente tem certeza que eles querem o nosso melhor. Deus usa eles para nos aconselhar. Deus usa eles para falar ao nosso ouvido, ao nosso coração. E aqui tem um texto de Tiago, falando de Deus como aquele que realmente entende, Tiago capítulo 1, versículo 5, que é muito legal, porque o Tiago fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, Tiago 1, 5, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, ou seja, a todos ele dá à vontade, e não joga na cara de ninguém, não critica ninguém, não repreende ninguém. Isso que quer dizer nada lhes impropera. Ou seja, peça sabedoria para Deus e isso vai ser concedido para você. É interessante, porque o Tiago está usando aqui uma figura de linguagem. Ele está usando um eufemismo, Ele está assim, suavizando a mensagem para poder comunicar o que ele está querendo. Por quê? Se algum de vós necessita de sabedoria, todo mundo precisa de sabedoria. Eu preciso de sabedoria, você certamente precisa de sabedoria. E veja, tem um detalhe aqui muito interessante, que sabedoria é diferente de conhecimento. Tem muita gente com muito conhecimento técnico, leitura, formação, informação, títulos acadêmicos, muito conhecimento e pouca sabedoria. E o contrário também é verdadeiro. Tem muita gente que não teve formação técnica, não teve a oportunidade, a possibilidade de estudar formalmente, de ler, de pesquisar, mas adquiriu ao longo da sua vida sabedoria, experiência. O mundo ideal é quando a gente consegue aplicar o nosso conhecimento com sabedoria. A Bíblia está dizendo que Deus tem isso para a gente. Deus dá sabedoria para a gente. Porque, veja, a gente fica em dúvida até com a roupa que a gente vai usar. A gente fica em dúvida, como eu falei, com a faculdade que a gente vai fazer. O sapato que a gente vai comprar. A gente precisa de sabedoria, precisa de capacidade divina para a gente aplicar os nossos conhecimentos. E é interessante isso, porque eu estava pensando nessa lição e nessa parte, e pensando numa ilustração, numa maneira de tentar explicar melhor isso para mim e para você também. E aí eu sou muito fã de futebol, eu me amarro em futebol, a gente que convive, você sabe disso, sou flamenguista, E há algumas semanas atrás, o Ronaldinho Gaúcho, um grande craque brasileiro, já aposentado, ele fez 40 anos. E aí, em vários jornais teve matéria, documentário, reportagens sobre ele. E aí, uma dos repórteres lá dos jornais que eu estava assistindo, o jornalista ele fez a seguinte afirmação. Ele falou: olha, se o Ronaldinho Gaúcho tivesse a disciplina, tivesse o profissionalismo, o comprometimento do Cristiano Ronaldo, super craque português, que joga na Juventus hoje, se o Ronaldinho Gaúcho tivesse tudo isso que o Cristiano Ronaldo tem, aliada à sua habilidade, aliado à sua capacidade mágica para o futebol, ele teria sido insuperável. E é verdade, pelo menos eu concordo com ele, porque chegou-se a discutir se o Ronaldinho Gaúcho podia superar o Pelé na época do auge dele no futebol, ali quando ele jogava no Barcelona. O que eu estou querendo dizer com isso? O Ronaldinho Gaúcho, ele tem muito conhecimento do futebol. A habilidade dele é inegável, mas, de fato, faltou sabedoria para ele conduzir a carreira dele. A gente está vendo agora, ele está lá no Paraguai, em prisão domiciliar, sendo acusado de portar documentos falsos. Se ele é inocente, se ele é culpado, paira ali sobre ele uma suspeita, e é mais um sinal de como ele tem tido dificuldade em gerir
a sua carreira, né? Em gerir a sua vida. Tem muito conhecimento, falta sabedoria. Isso se aplica a mim, se aplica a cada um de nós. E aí vem a Bíblia e diz, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie, não se estribe no teu próprio entendimento. Confia em Deus. Confia em Deus, confia na palavra de Deus, confia na vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. A gente precisa reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, em todas as nossas relações, nas escolhas da gente, na caminhada da gente. Ele não apenas ajuda a gente a decidir bem, mas também a consertar o nosso caminho se eventualmente a gente teve alguma decisão errada, alguma decisão equivocada. Então, em primeiro lugar, é isso, a gente corre para Deus. Em segundo lugar, a gente está caminhando para o final. Mais uns 5, 6 minutos aí, eu acredito. Né? A gente precisa exercitar, ouvir. Em primeiro lugar, porque não adianta a gente buscar a Deus, ouvir a Deus, ler a palavra de Deus, buscar os conselhos de quem a gente ama. Eu vou falar sobre isso agora bastante. A gente tem que ouvir e executar. Ouvir, acatar e obedecer e continuar, né? E eu lembrei do Rubem Alves. O Rubem Alves foi um pastor presbiteriano que depois ele abandonou o pastorado, se tornou autor, escritor, poeta, pedagogo, enfim, um indivíduo brilhante, né? E ele era um grande frasista, ou seja, ele conseguia falar umas frases fantásticas, né? Uma delas é a seguinte, ele disse o seguinte uma vez: eu já ouvi sobre vários cursos de oratória, que é a arte de falar bem, né? Aprender a falar bem, oratória. Todo mundo quer aprender a falar bem, mas eu nunca vi um curso de escutatória, né? Parece que as pessoas não estão muito interessadas em aprender a ouvir, né? A gente precisa aprender a ouvir. E aqui que está a ironia do Rubem Alves, né? Para a gente ter sabedoria, para a gente decidir bem, a gente precisa aprender a ouvir. Pensa comigo. Não é verdade que muita coisa que a gente fez errada, muita coisa que a gente viu as pessoas fazendo errada, não tem a ver porque simplesmente nós não ouvimos outras pessoas? Nós não ouvimos o conselho de outras pessoas? Muitas vezes a gente só vai procurar ajuda quando o caldo já entornou, quando o leite derramou. É ou não é verdade? Eu estou desesperado, exatamente a lição de hoje. Eu não sei o que fazer. Talvez, se nós fôssemos procurar ajuda antes, lá no começo, quando as dúvidas começaram a surgir, quando a crise começou a chegar, quando o medo bateu à nossa porta, teria sido muito mais fácil, né? Ainda dá tempo de resolver, mas a gente precisa aprender a sempre buscar conselhos, sempre buscar ajuda. O Provérbios capítulo 15, versículo 22 diz assim, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Né? Onde não há conselho, fracassam os projetos. Olha, os conselhos ajudam a gente a decidir melhor, a escolher melhor, a enxergar com mais clareza, né, as possibilidades diante de nós. Eu estava pensando nisso. Olha só, grandes empresas trabalham com o que é ter sido chamado de Board of Directors. Caraca, gastei no inglês agora, né? Board of Directors. O que é isso? É o conselho administrativo. Eu fui pesquisar, o Google tem 11 executivos. Além do Sundar Pichai, né, que é o CEO, que é o presidente hoje lá, tem mais 10 pessoas que tomam as decisões. Né? Você vai no Facebook, não é só o Mark Zuckerberg que toma a decisão. Ele também tem mais 10 pessoas que formam o conselho com ele do Facebook para tomar as decisões. Você vai na Coca-Cola, são 13 executivos. 13 homens e mulheres que juntos decidem o que vai acontecer na Coca-Cola. Você vai na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, e muitas outras igrejas, mas a nossa é conhecida por isso, pelo que a gente chama de governo conciliar. Ou seja, é um governo através de um conselho. Então a gente tem 2 pastores, eu e o reverendo Cid, temos 6 presbíteros.
Presbítero Ezequias, presbítero Mário, presbítero Vitor, presbítero André, presbítero Paulo e presbítero Eduardo Gouveia. A gente se reúne e decide sobre as coisas da igreja. Ninguém diz, vou fazer, vou acontecer e faz sozinho. Não, o governo é assim, a gente tem o presidente com os ministros, no sistema parlamentarista tem o primeiro-ministro, tem o presidente, tem os ministros, tem deputado, tem senador, até nas monarquias que a gente conhece hoje, né, as mais conhecidas, monarquia espanhola, a monarquia inglesa, tem lá o primeiro-ministro, ou seja, mais de uma pessoa que toma decisão. A decisão é em grupo, há vários conselhos. O contrário de tudo isso é o que a gente conhecia no passado como o absolutismo. Tinha lá aquela figura do Luís XIV, né, ali no século XVII, rei da França, o rei Sol, né, que dizia, o Estado sou eu. Né? Ou seja, todo o poder de decisão nas minhas mãos. Se a gente está agindo assim, sem ouvir o outro, a gente está sendo como um imperador absolutista. Né? E a gente sabe que não pode viver assim. A gente sabe que precisa de conselho. E aqui eu convoco você a um exame, né? Um exame para você pensar o seguinte: o que tem influenciado você nas suas decisões? Porque não tenha dúvida, nós somos influenciados todos os dias, desde do digital influencer, né, o influenciador digital que a gente segue lá no Instagram, no Facebook, na mídia social, que seja, né, os livros que a gente lê, as séries que a gente assiste, os filmes, e Deus precisa ser o nosso maior influenciador. Não é? Por isso a gente precisa ouvir, e eu tenho insistido nisso, quem a gente tem certeza, convicção que ama a gente de verdade. Porque aí, como diz o texto de Colossenses, que a gente leu lá atrás, lá no início, a gente pode viver em paz, ainda que a circunstância seja difícil. Né? Eu quero encerrar aqui lembrando de Jesus no Getsêmani. Antes de Jesus ir para a cruz, ele ora. E o texto fala que ele ficou muito angustiado, muito preocupado, com muito medo, porque ele precisava ir para a cruz. E aí, na oração dele, ele fala, Senhor, que não seja feita a minha vontade. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Né? E a gente vê ali como por um milagre, Jesus que estava preocupado, estava tenso, estava angustiado, mas ao mesmo tempo, de uma forma aparentemente contraditória, mas era um grande milagre, ele também estava em paz. E a gente vê isso na própria cruz, quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, independente das circunstâncias, a gente pode encontrar essa paz quando a gente pede a Deus que nos ajude a decidir, ainda que a situação seja muito difícil. Que Deus te abençoe, viu? E ajude você a refletir um pouco mais sobre isso. Um beijo, fique na paz, que Deus guarde você, sua casa e sua família. Tchau.